Velho de guerra. Aquele lá é velho de guerra, né, pastor? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos aí mais um pouquinho. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua bondade sobre nossas vidas, a tua graça que não falhou, não falhará. Nós queremos te reconhecer em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. Queremos te agradecer porque o Senhor escreveu os nossos nomes com sangue de Jesus no livro da vida. Fomos salvos, fomos justificados. A salvação nos alcançou e nós te agradecemos por isso. Te reconhecemos, queremos honrar sempre a tua obra da cruz, o que fizestes por nós e a tua presença no nosso meio, a tua palavra que pode nos transformar, nos trazer cada vez mais à semelhança de Jesus. Pai, nós te honramos esta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está bem? Todos bem? Quero mostrar algo para você. Queria que os irmãos abrissem em 1 João. 1 João capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 1. Diz assim, eu vou ler até o 3, isso, na RA. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. E o verso 3 diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém? E quando a gente lê o livro, essa primeira epístola de João, a gente pode fazer um esboço rápido dela. Os versos 1 ao 3, eles falam do amor de Deus aos irmãos, a obediência. Se a gente depois colocasse depois todos os outros versículos até o final, a gente teria algumas divisões do esboço do livro de João. Quando a gente lê de uma forma responsiva, ou seja, um atrás do outro, você vai percebendo as verdades que existem nesse livro e a gente consegue tirar um esboço e alguns temas muito fortes desse livro. Ele vai nos mostrar algumas questões. João, ele escreveu, só para você lembrar, ele escreveu o Evangelho de João e é o mesmo que escreveu as epístolas, tá bom? E é interessante que ele fala muito, quando a gente fala dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, lembramos de evangelhos sinóticos. E quando a gente lembra de João, João é mais detalhado. Ele fala bastante sobre a vida de Jesus e ele fala bastante sobre a divindade de Jesus, tá bom? Divindade de Jesus. Quando você lê é maravilhoso, eu queria que você lesse como lição de casa, como que você olhasse aí. Ele está falando de uma comunhão que foi resgatada com Deus através de Jesus Cristo. Amém? É interessante, é só uma curiosidade. Dos 12 apóstolos, João foi o único que não foi martirizado, não é? Diz a história que ele foi jogado num balde de óleo fervente, mas escapou e sobreviveu. Depois ele foi exilado os últimos dias lá na ilha de Patmos, onde teria escrito o Apocalipse. Então, é interessante como ele escreve sobre o amor de Deus que nos alcançou. É algo muito misterioso, é algo muito poderoso, é algo que pode transformar as nossas vidas para sempre. A gente passa de uma religiosidade, a gente passa de viver uma religiosidade para uma vida verdadeira e eterna com Deus. Amém? Eu queria que agora vocês colocassem no capítulo,
no Evangelho de João agora. É o Evangelho de João, capítulo 10. Agora, o mesmo João que escreveu 1 João. O Evangelho de João. Vamos lá. Ele diz assim, no capítulo 10, né, João capítulo 10, verso 17, por gentileza. Ele diz assim, ó. Por isso o Pai, Jesus falando, palavras de Jesus. Por isso o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém, irmãos? Então, ele está dizendo uma coisa aqui maravilhosa que, por mais que nós tenhamos visto na história o assassinato cruel de Jesus, o sacrifício para o mundo, ele está dizendo uma coisa aqui muito poderosa, que ninguém tira a vida dele, ele mesmo a deu. Por mais que você tenha visto homens que tenham encurralado, tenham feito um plano para que ele fosse encaminhado para o Gólgota e lá ele fosse apregoado, nós vemos que em nenhum momento ele vai dizer assim, vocês tiraram a minha vida. Pelo contrário, ele está fazendo uma declaração fortíssima aqui. Uma declaração fortíssima. Ele está dizendo assim, ninguém tira a minha vida, eu que estou doando a minha vida para vocês. Nós conseguimos, por essa revelação, perceber que foi da vontade do Pai e do Filho que nós fôssemos salvos, que ele fosse entregue. Então foi da vontade do próprio Jesus entregar a sua vida. Eu sempre gosto de falar, eu peço perdão, que às vezes eu repito muito isso, mas quando a gente repete alguns conceitos e a palavra é para a nossa segurança. A Bíblia mesmo diz isso. Quando Jesus disse, Pai, afasta de mim esse cálice, ele não estava com medo das dores corporais que ele sentiria e do castigo, mas ele estava prevendo que ele seria separado de Deus. Ele experimentaria o castigo que estava declarado para todo mundo. Então ele não teve receio dos cravos na sua mão, da coroa de espinhos, dos bofetões, dos xingamentos. Ele realmente viu que, ao final daquilo tudo, ele seria separado de Deus. E no momento, ele faz uma declaração muito forte, ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava, mais uma vez eu reitero isso, ele não estava falando sobre a dor que ele estava sofrendo e o sangramento e aquele momento agonizante antes da sua morte. Ele estava sentindo que realmente Deus havia virado o rosto para ele e largado ele nos pecados para que a gente pudesse ser redimido. Você está entendendo isso? Então, ele não morreu, Jesus não morreu. Quando a gente vai ler um texto aqui que mostra que o soldado enfiou uma lança do lado dele, mas ele não morreu quando o soldado enfiou a lança do seu lado. Porque ele já havia se entregado. Ele faz uma declaração que está nas Escrituras, ele diz, Pai, tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Ele diz, está tudo feito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém, meus irmãos? Olha que texto maravilhoso, agora em João capítulo 19. João capítulo 19, verso 32. É maravilhoso demais. Diz assim, João 19, verso 32. Os soldados, eu vou ler até o 37. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Se você quiser ver depois, está lá no Salmo 34, verso 20, tá bom? E depois o verso 37, e outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você vê o amor de Deus onde ele se entregou por mim e por você. Ele decidiu de forma voluntária, de forma amorosa, entregar a sua vida como um cordeiro perfeito para que a gente pudesse ser alcançado. Primeira João agora, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, verso 1 até o 3. 1 João capítulo 5 diz assim: agora a gente começa a entender o amor de Deus pela obra que ele fez nas nossas vidas. Amém? Então ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Ele está dizendo assim que se você ama a Deus, você precisa necessariamente os que foram por ele gerados também. Então, por isso que a gente fala, o amor de Deus, ele é como uma cruz, ele é horizontal, de cima para baixo. Mas ele também, vertical, de cima para baixo. Eu tenho um problema com isso, eu vou morrer e nunca vou aprender essa questão. Vertical, de cima para baixo. É o amor de Deus que veio, amém? A Bíblia não fala que o véu foi rasgado de cima a baixo? Mas também ele fala do amor de Deus, o amor horizontal, os braços. Amém? Então João está deixando bem claro que se nós amamos a Deus, a gente precisa amar a todos que foram gerados por Deus também. Amém? Verso 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os mandamentos. E aqui João acrescenta, ele fala, você não só vai amar os filhos de Deus, mas você também vai obedecer os seus mandamentos. Irmãos, prestem atenção aqui, a gente precisa ser mais fidedigno às Escrituras. A gente fala assim, não, a tal pessoa ama a Deus, ela só não gosta de igreja, ou ela só não vai na igreja. É uma mentira isso. Eu sei que algumas pessoas estão incrédulas em relação a tudo que acontece, a falsidade de muitos homens, de muitos ministros. Mas quando a gente ama verdadeiramente a Deus, o primeiro sinal é amar os irmãos. O segundo é obedecer a palavra. Então a gente precisa obedecer a palavra, precisa congregar, precisa estar junto, precisa fazer a vontade de Deus, precisa largando os pecados. Senão a gente vai ser somente simpatizante do Evangelho, simpatizante da palavra. A gente precisa realmente entender isso. O verso 3 diz assim, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E ele diz, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? 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 Glória a Deus. Aleluia. Verso 3, né? Verso 3, por favor. 3. Não vai? Não tem? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Amém? A ideia é justamente essa. Ninguém está indesculpável diante de Deus, dizendo assim, eu não consigo, a fé é difícil. Não. A fé é a nossa vida. A fé que nós temos em Cristo é a nossa vida, é a marca da sua vida. A fé que você tem em Cristo é mais importante do que o ar que você respira. A graça de Deus é melhor do que viver. O salmista teve essa revelação, ele escreveu, a graça é melhor que a vida. Uau, meu Deus.
Então, não faz sentido a gente viver nessa vida só correndo atrás das coisas, dos problemas. Irmãos, tudo aqui vai acabar, tudo vai passar. Deixa eu te dar um número aqui para você se assustar um pouquinho. Daqui 100 anos nós não vamos existir mais. Suponha que essa terra dure mais 100 anos. Alguns de nós não vai mais estar aqui daqui 50 anos. Não vai mais estar. E se você pensar um pouco mais, 100, 110 anos, suponha que a terra continue e Jesus não volte. Eu estou trabalhando com uma suposição, mesmo porque eu não tenho a data da volta de Jesus. Se alguém tiver, fale aí, eu compartilho, aí eu corrijo aqui, tá? Porque as pessoas falam, não vai passar, não, de jeito nenhum, é 1, 2 anos. Então está tendo revelação, né? A Bíblia fala que ninguém sabe, nem os anjos, beleza? Tá? Então não venha com especulação, vamos ser bíblicos. Você sabia que nos tempos de Pedro eles já esperavam Jesus? Eles já esperavam, eles acreditavam que quando eles tiveram a revelação do arrebatamento, eles já acreditavam que ia acontecer naquela época. Agora, por que Deus deixa esse tempão? Promessa não está tardia, Ele só está com paciência para salvar o máximo de pessoas. Amém? Agora, repare, daqui 100 anos, se Jesus não voltasse, nenhum de nós vai estar aqui. Nenhum de nós vai estar aqui. Aí você pensa no carro que você pagou, que era precioso demais. Meu carro, meu Deus. Fiz um carnê dessa grossura, paguei, meu Deus. Maravilhoso. Se você deixou para os seus filhos, bem, talvez eles deixem. Se seu filho não gostou, sabe o que ele vai fazer? Vai vender. Ou talvez ele vai estragar. Ou seja, vai ter um estranho dirigindo o seu carro. Agora pensa na sua casa. Se os seus filhos não forem os herdeiros e eles não quiserem ficar, eles vão vender a casa. E a cama e o quarto que você dormia vai ser habitado por gente estranha que talvez você nunca imaginou na sua vida. Não me preocupa, porque eu não quero levar nada para o céu. Mas o que faz a gente meditar é que essa vida é muito passageira. E tudo aqui está terminando. Depois, a partir do momento que você nasce, a gente fala assim que começa uma contagem regressiva. E a gente precisa pensar muito, muito, muito na eternidade. Por isso que a gente precisa trabalhar, precisa consertar as coisas rapidamente. Não é consertar a casa, é consertar essa casa. Rapidamente, eu preciso me acertar com Deus, parar de dar desculpas para Deus, parar de me mover culpando os outros, dizendo os outros foram culpados de tudo que aconteceu. Todas essas coisas não vão colar. Nós precisamos mergulhar nesse amor, trabalhar para o Senhor. Por isso que eu falo a você, desacelera da tua vida secular. Começa a dar menos valor para ela. Começa a dar menos valor. Pastor, eu tenho contas. Pois é, Jesus que trouxe esse monte de conta para você, né? Ou será que é o seu desejo das coisas? Irmãos, pensem comigo, a nossa vida em Cristo, se nós temos Cristo, a nossa vida tem que ficar cada vez mais simples. Eu sei que não faz muito sentido, porque nós fomos incluídos num sistema, a gente já nasce num sistema que é obrigado a ter CPF e RG, não é assim? O Gael já tem CPF e RG? CPF? Não vai sujar o CPF do menino, hein? Não vai pegar o CPF. Estou brincando. A gente nasce e tem que ter um CPF, um RG. Eles já colocam a gente no sistema. Aí você fala, pastor, é normal, a coisa mais normal do mundo. Qual o problema? Senão a gente não pode. Pois é, nos inseriram num sistema que você vai ficando viciado nele. Aí você vai falando, eu não vivo sem esse sistema. Aí você coloca até a vida de Deus, você mistura com as coisas do sistema. Alguns só conseguem ter sentido na fé cristã se está tudo bem na vida financeira. E eu não quero, eu estou falando aqui para você, eu não quero que ninguém passe necessidade. Porque não é bom. Não é bom não ter dinheiro. Não é bom não poder saldar as contas. Mas esse não é o objetivo que Jesus morreu na cruz por nós. Ele não morreu na cruz. Ele não derramou o sangue dele para te dar um carro novo.
É ridículo uma pessoa colocar no carro assim, foi Jesus que me deu. Jesus não dá carro para ninguém, irmãos. Que vergonha. Foi Papai do céu que me deu. Esse é um mau testemunho de cristão, sabia? Sabe por que é mau testemunho? Porque aqueles mais pobres que não podem ter, eles falam assim, Deus só atende alguns. A gente deveria mudar o nosso discurso e colocar nos nossos carros, nas nossas casas. O sangue de Jesus me deu uma nova vida. Ele me tornou justo. Eu sou cidadão do céu. Eu estou indo para o céu. Deus é fiel e eu sou fiel a Ele. A nossa vida deveria ser outra. A gente mistura a fé cristã com as coisas. Por isso que os nossos cultos, eles precisam resgatar uma exaltação a Deus. Só a Deus, não é a tua necessidade. Não é o seu problema. Eu tenho que falar, e eu sempre falo, porque Deus é assim. Eu conheço, eu dei aula no Rema muito tempo, e a matéria que eu mais ministrei era caráter de Deus. Eu gostava de falar sobre esse assunto. E eu sei que Deus é bom. E quando a gente se aproxima dele, ele nos dá todas as coisas. Amém? Mas só que a fé cristã, ela não pode colocar as coisas na frente. A gente não pode ter culto para nós termos as coisas, não. O culto é para Deus. É tudo para Deus. Você não dá dízimos e ofertas para ser abençoado. Nós temos falado isso aqui. As igrejas aí que estão na TV, elas falam para se associar. Alguns falam assim, você não tem porque você não dá. Eu sei que existe um princípio em semear, mas o princípio do dízimo e oferta é o quê? É uma ordenança. Eu entendo, tem gente que não consegue entender assim. Eu entendo, eu gosto de falar sobre isso. Jesus teve outras ordenanças também, nos deixou outras ordenanças, Jesus. Mas a gente traz, por entender assim, que o dízimo também é um princípio abençoado. Você entende? Mas por que damos dízimos? Porque a gente primeiro obedece a Deus. E as pessoas querem associar serem abençoadas por trazer. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Irmãos, a nossa vida, ela precisa ganhar até uma outra perspectiva. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já ficou bravo com Deus? Eu já fiquei, vai. Eu vou levantar a mão aqui. Eu sei que você nunca ficou, você está num nível de santidade que eu quero que você ore por mim daqui a pouco, sobre a minha cabeça. Mas eu já fiquei bravo com Deus, porque eu orei querendo algo e Ele não me respondeu. Eu sei que nunca aconteceu isso com você, só aconteceu comigo. Nunca aconteceu. Eu peço perdão, eu vou me santificar mais. Não é? Mas tem coisas que realmente Deus não responde como a gente quer. É um tabu enorme a gente falar isso. E talvez você vai achar que é falta de fé da minha parte, mas tem coisas que Deus responde de uma forma bem diferente do que você quer. E quando a gente mergulha e começa a conhecer, perceber a Deus, aí você vai ver, o negócio é mais sério. A gente tem que ter uma relação com Ele, ao ponto de a gente continuar amando e adorando, mesmo que a gente não seja atendido. Já orou por alguém que mesmo assim morreu? Desculpa, fui só eu também, não foram vocês. Não foram. Eu acho que a pessoa morreu porque eu orei. Eu acho que eu já despachei ela para a vida eterna logo. Acho que foi isso. Eu lembro que lá em Pinheiros, quando o pastor dava umas instruções para a gente, eu fui orar por uma irmã lá que ela tinha um probleminha no olho. A vista, assim. Outros problemas. Fui na casa dela, levei óleo, ungi. Mas não teve jeito. No dia seguinte ela morreu. Aí eu fiquei com um complexo danado. Eu falei, meu Deus, eu só fui dar extrema unção para aquela irmã, não é isso? Mas a gente fica pensando, por que as coisas acontecem e muitas vezes Deus não responde como você quer? Se Ele não responder, a gente tem que ter a maturidade de continuar amando Ele, amém? Mesmo que as coisas não andem do jeito que a gente quer, a gente tem que chegar num nível de maturidade e falar, Senhor, está tudo bem, a Tua graça me basta. Está tudo bem. Não aconteceu, o Senhor não me respondeu, não quero saber.
não é da minha conta algumas coisas, não são, de fato não são da nossa conta, e eu ficar em paz. Porque ele tem sido bom, ele já respondeu orações, já me supriu, já fez. Até aqui, Ebenezer nos ajudou o Senhor. Então, o que ele fizer está muito bom. Certa vez o apóstolo Paulo, hein? Apóstolo Paulo. E me permitam falar uma coisa. E eu que sou Paulo, não sou digno de desatar as sandálias dele. E eu queria estar sentado como um aprendiz aos pés dele. O apóstolo Paulo, ele orou para que um espinho na carne fosse tirado dele. Orou 3 vezes. O Senhor não tirou. Não tirou. Aí sabe que Deus respondeu para ele? Filho, me perdoa, eu não tenho poder para tirar esse espinho da sua carne. Não vou entrar no mérito do espinho da carne. Foi assim que Deus respondeu? Deus podia mudar aquela situação em 1 segundo? Podia ou não? Podia? Deus pode mudar. Deus pode ressuscitar um morto. Deus pode curar uma pessoa e restaurar. Pode. Essas coisas acontecem. Deus pode. Mas entenda, é um tabu terrível que eu vou falar. Mas às vezes Deus não quer fazer. Não fique escandalizado comigo. Sabe por quê? Porque Deus está olhando na frente. E quando ele fala para o apóstolo Paulo, ele fala assim, fique de boa aí, fique pianinho, porque a minha graça te basta. A minha graça para esse momento vai bastar para você. Está vendo como é ruim? A gente não consegue entender, porque a gente sabe que muitas vezes vai ser contrariado. Então ele diz, a minha graça te basta. Ele continua, ele fala assim, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. A fraqueza do corpo. Então tem coisas que Deus, ele está interessado em fazer na minha vida e na sua. E entenda isso. Eu posso ser rechaçado do que eu vou falar. Entenda isso. Muitas vezes ele não vai responder a sua oração. Do jeito que você quer. Porque Deus responde orações. Você entende isso? Você entende? O próprio João vai falar nesse capítulo 5 que ele responde às orações. Mas entenda, muitas vezes ele vai responder de um outro jeito. De um outro jeito. Porque muitas vezes você pede algo, o que ele vai fazer? Ele fala, eu vou te responder, só que de outra maneira. Eu pergunto a você, quando você pede paciência para o Senhor, eu não tenho paciência com fulano. Senhor, eu estou... Não sei se você já orou assim. Eu também, eu sei que nunca aconteceu com você, foi só comigo. Me perdoe pela falta de santidade. Mas eu orava assim, Senhor, meu limite está 0 com algumas situações, com algumas pessoas. Misericórdia, Senhor, me dá mais paciência. Aí como que Deus responde? Ele revela para um profeta no culto, ele fala assim, alguém aqui em casa pediu paciência. Vem aqui na frente e recebe. É assim que funciona? Se funcionar assim, ele buscou minha oração lá no Google, que nem alguns profetas de Frajuto faz. Ele viu lá a minha oração, viu? Aí ele fala que foi Deus que revelou. Como que Deus responderia um pedido desse? Ele me daria uma oportunidade, de novo, de ser paciente. Aí eu te pergunto, ele responde ou não responde a oração? Só que nós somos mimados. E a gente quer do jeito que a gente quer. A gente quer do nosso jeitinho, senão a gente fica bravo. Então algumas coisas Deus permite literalmente acontecer, porque Ele quer trabalhar uma estrutura muito maior nas nossas vidas. Você entende isso? Faz sentido isso para você? Ou sei lá, é só poético isso? Não sei se é só poético. Ele quer trabalhar algumas estruturas para que haja uma revelação maior, para que haja, irmãos, uma liberação maior do poder dele. Uma verdade, algo muito poderoso. Amém, meus irmãos? 1 João capítulo 5, agora no verso 4. Diante de tudo que ele fala agora da nossa fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, o nosso salário da nossa empresa. Não, ele não fala isso. Perdão.
Ele fala o quê? Da nossa saúde corporal e física. Não, ele fala da prosperidade. Não, claro que não. Ele fala da nossa fé. Aquilo que a gente recebeu que pode vencer o mundo. Por que a gente precisa vencer o mundo? Porque o mundo é opositor. A Bíblia vai falar que o mundo é oposição para a gente. Para quem é cristão, o mundo é oposição, sim ou não? Por isso que a gente fala, a gente usa as coisas do mundo. Jesus falou, não amem o mundo, não se apega demais. A sua casa é linda, tem uma piscina, tem coisas maravilhosas, mas assim, você vai viver mais 43 aninhos, viu? Depois, como é que você fazia o barulhinho da morte? O Duda, né? O Duda vestido de, né? A morte vai chegar, né? Eu estava assistindo esses dias, o Gato de Botas 2, muito legal. E o Gato de Botas ficou velho. É muito engraçado, eu gosto muito daquilo lá. A ideia, a sacada é muito legal. E ele fala que a vida dele acabou, porque o gato tem 7 vidas. Eu não entendo lá direito. Eles falam que o gato tinha 9 vidas. Deve ser gato americano, né? Deve ter 9 vidas. E o brasileiro tem só 7. Mas ele morreu, as 8 vidas, uma hora ele faz um levantamento, ele fala, morreu, ele só tinha uma para viver. E vira e mexe, aparecia um lobo lá vestido, o Duda, assim, igual o Duda, vestido assim com a morte. Chegava, fazia assim para ele, oi, tô aqui, viu? Engraçado, não, pelo amor de Deus. Em algum momento a morte vai bater. Você já imaginou isso? Pastor, você está falando domingo de manhã, eu vim para receber a benção. E você vem falar de morte, pastor. Em algum momento ela vai olhar para nós. Em algum momento ela vai falar assim, cheguei. Aí ela diz, sai daqui, em nome de Jesus. Aí ela fala, quieta, mulher, chegou a hora dele. A gente trata isso, às vezes, com tanto pavor, não é? Mas a gente deveria entender, nossa vida aqui vai encerrar, vai terminar. Aleluia. Aleluia. Vai ter uma hora que a gente não vai estar mais aqui, mas está tudo bem, porque ele diz assim que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque a gente vai, enquanto a gente tiver essa vida aqui, essa vida, a vida biológica, a gente vai ter o quê? O mundo contra a gente, tá? A carne e o diabo. Beleza? O mundo, a carne e o diabo. Por isso que a gente fala, o mundo é para usar, não fica colocando muita força, porque tudo vai ficar aqui. A carne a gente tem que vencer, porque a nossa carne, ela é estragada. Entenda isso. Nós somos, por legalidade, filhos de Adão. Filhos de Adão. Aí você fala, pastor, mas você tanto fala que nós somos filhos de Cristo. Entenda, Deus ele não quebra um princípio, ele não quebra uma lei que ele deixou. Porque ele diz assim que a terra ele deu aos filhos dos homens. Significa que o homem, Adão, não é? Ele colocou regras para as pessoas que nasceriam nesse mundo. Eu sei que Cristo nos alcançou, glória a Deus, e regenerou o seu espírito, a sua alma sendo transformada, e um dia o seu corpo vai ser arrebatado. Porém, a carne também a gente tem que colocar no lugar certinho. Ela não pode fazer as vontades dela. Amém? E a gente tem que fazer a vontade de Deus. E o diabo, a gente não ignora as obras dele, mas o diabo ele já foi vencido também. Então a gente tem algumas lutas. Por isso que ele diz, vocês ganharam o amor de Deus, tem que amar os irmãos, glória a Deus, mas vocês ganharam também a fé. A fé que vence o mundo. Então a fé que está sobre você, ela vai te ajudar nos desafios que você tiver aqui. Até que um dia a gente seja redimido, finalmente. Por isso que o cristão não deveria ficar triste se ele está sofrendo algumas circunstâncias. Eu sei que é tabu a gente falar também isso. As pessoas não suportam muito essa ideia. Porque a gente fala, muitos dos cultos, eles falam, você tem vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. Né? Quem tem vitória é o Lucas, não é ninguém. Não é, Lucas? Acabou, ninguém mais. Tem outra vitória na igreja? Ah, você é vitória também?
Ah, o sobrenome, né? Tá bom. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Então, ele diz assim: esta é a vitória que vence o mundo. Significa que no mundo nós teremos aflições, nós teremos questões a ser resolvidas, mas a fé em quem? Em Jesus. Amém? Você entende isso? A fé em Jesus Cristo vai fazer com que você vença os desafios. Só que entenda, a gente fica iludido. As igrejas pregam mentiras para as pessoas. Elas têm a audácia, a pachorra de escrever assim: venha para cá que seus problemas vão terminar. Não vai terminar. Eu pergunto a você, uma pessoa que foi curada, ela pode ser curada verdadeiramente no corpo? Você acredita nisso? Você acredita? Mas você acredita que ela pode ficar doente de novo? Quem já teve livramento financeiro aqui? Você estava numa situação e de repente Deus proveu sobrenaturalmente. Glória a Deus. Amém? Aí a partir desse dia você não teve mais dívida nenhuma, não foi? As coisas continuam. As coisas continuam. Por isso que a gente não pode basear nossa vida nessas coisinhas pequenas. A gente agradece em todas as coisas. A gente sabe que Deus tem nos abençoado. E a gente pode chamar dias de bênção, dias de glória. E eu sei que uma disciplina, até pessoal, vai fazer com que a gente sofra menos. Usar menos o cartão de crédito, você sofre menos. Amém? Consumir menos. Consuma o que você pode consumir, está tudo bem. Se não pode consumir alguma coisa, fala, não posso. Não é para agora, está tudo bem, está tudo. Mas aí as pessoas falam, não, mas o Filho de Deus pode. Que besteira! Onde a gente está chegando, gente? Que besteira! Porque a gente fala assim, o Filho de Deus pode ser consumista, é isso? Não pode. É bom ter um perfume, alguma coisa assim, mas é legal você ter um perfume caro, é bom demais. Mas qual o problema de você ter um Avon? Ixi, falei. Depois vocês tiram. Qual o problema de ter um perfume mais barato? Um boticário? Não tem problema nenhum. Tem algum problema? O importante é não estar fedendo, amém? Um desodorante. Não fedeu, está ótimo. Um sabonetinho, glória a Deus. Não tem o croissant pela manhã, mas tem o ovo cozido. Aleluia. Aleluia. Está tudo bem. Está tudo bem. Corações gratos. A gente vive, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente vive numa guerra, numa luta só para alcançar coisas. A gente fica correndo atrás de coisas. Enquanto Deus está falando hoje, a vitória que vence o mundo é a fé que eu lhe dei. Aí ele fala, seja vitorioso hoje. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas falam assim, não, mas eu só vou ser vitorioso a hora que eu tiver a minha casa, meu carro, o iPhone 345, né? Vai ter o iPhone 345, você sabe, né? Que o seu aí, a empresa lá vai chegar uma atualização que você não vai poder mais ter ele. É ridículo, né? Aí, quando você tiver tudo isso, perfume francês, aí você fala assim, eu venci o mundo. É assim mesmo? Será que essa que é a ideia? Quem entende que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, os filhos devem entender isso. E se você entende que você tem a vitória que vence o mundo, você é vitorioso hoje. Você está aqui hoje. Olha para trás, olha o que Deus fez na sua vida. Ele já te fez vitorioso. Você não vai ser vitorioso. Aí você fica como menino mimado. E as meninas mimadas, né? Menino e menina mimada. Fala, né, mas está faltando umas coisas. Tem um monte de coisa que ele não fez. Meu Deus. Seja grato pelo que você já tem. Seja grato pelo que ele já fez. Ele diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O verso 5 diz assim, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho do mundo. Ele faz uma pergunta, quem é que vence o mundo? Aí ele responde, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Sabe o que João está falando aqui, irmãos? Ele está falando assim, esse é o cerne da tua vida. É tudo o que importa para a sua vida.
Não faz sentido para alguns de vocês, eu sei, mas a gente precisa corrigir a nossa rota. Porque faria mais sentido se alguém falasse assim, Deus vai fazer algo aqui em você. Aí muda a voz, né? Não é assim que a pessoa faz? Deus vai fazer algo aqui. Você não vai sair igual você entrou. Frases de efeito para ficar, é tipo um Dorflex. Para tirar sua dor momentânea e nunca trata o seu grande problema, que é a tua insatisfação. Se nós acordássemos, a gente veria, que precioso é ter Jesus. Ele nos basta. Ele nos basta. E o meu emprego? Vai vivendo o seu emprego. Emprego é secundário, vai vivendo a sua vida. Não coloca muita força. Teu chefe não valoriza, ora por ele. A promoção não vem? Tranquilo, está tudo em paz. Sabe lá no serviço, eles não te valorizam, te colocam de escanteio. Deus me ama e Ele sabe do meu valor. Não deu para financiar, não deu para comprar, não deu para obter, está tudo bem. O pastor não me honrou, o pastor não me chamou, está tudo bem, Deus conhece o meu coração. Aleluia. A nossa vida aqui, ela tem que ser o quê? Uma continuidade da nossa fé. Mas mesmo que a vida não dê certo, mesmo que as coisas não deem certo, e você não deve blasfemar contra Deus e falar assim, Senhor, eu sou teu servo, porque as coisas não estão andando, porque o Senhor não me responde. Está tudo bem. Aí você ouve a boa voz de Jesus falando, filho, minha graça te basta. Estou cuidando de você, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Aí você questiona, mas Senhor, estou buscando isso há tanto tempo, não acontece. Está tudo bem. A Bíblia diz assim, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, vai conseguir colocar 1 milímetro de altura na sua vida? Cresça corpo. Aí você, maravilha. Cresça mais um pouco. Fique agora um bíceps sarado. É assim? Eu não consigo fazer meu cabelo voltar aqui, ó. Caiu, ó. E vários de vocês também. O Luciano está com umas entradas ali. Robertinho. Você deu um jeito, né? Glória a Deus. Amém. É. Rodrigo, você tem algum problema com a falta do seu cabelo? Glória a Deus. Renatinha, está tudo bem? Está tudo bem, né? Elias, está tudo em paz aí? Tudo tranquilo, né? Aí a gente fala assim, pastor, mas a gente não pode fazer um implante? Lógico que pode. Vai fazer uma prótese, o que você quiser, não está tudo bem. A gente só não pode colocar a nossa alegria nas coisas. Repare, eu vou falar mais profundamente agora. A gente não pode colocar a nossa alegria na resposta das pessoas. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não vão responder como a gente quer. A nossa alegria tem que ser Jesus. E eu continuo caminhando com Ele, eu continuo com Jesus, eu não paro. Não paro, não tem problema. As coisas não podem mais nos entristecer. Tinha coisas que me entristeciam ferozmente assim, porque eu falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas Jesus falava assim, minha graça te basta, fica tranquilo, está tudo certo. Está tudo certo. Você não tem a dimensão do que eu estou fazendo na sua vida, na vida das pessoas. Você não tem. Então fique tranquilo, as coisas não deram certo. Fique em paz. Eu sei que às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, porque eu sei, essa vida às vezes nos aflige, não é? Você fala, pastor, eu sei, mas eu estou com situações meio complicadas, eu preciso saudar, tem pessoas me cobrando, tem situações que eu fico preocupado, eu sou pai de uma família. Amém, eu entendo isso. Faça ajustes nas rotas. Mas ajuste que você precisar, mas eu peço a você uma coisa para você experimentar, talvez você não tenha experimentado ainda. Transforma a tua expectativa e a sua alegria. Transforma não.
canaliza ela e joga tudo na pessoa de Jesus. Porque em um certo momento ele diz assim, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim e de você. Então, quando a gente fica ansioso, lança sobre ele, tudo vai bem. Tudo vai bem quando a gente lança a nossa ansiedade sobre ele. Eu fico imaginando os cristãos que no primeiro século foram jogados na arena, não é? Eles tinham um grande problema, não tinham? Estavam presos. Acho que eles lançavam, não todos, mas alguns. Outros ficavam presos e eles estavam assim esperando. Acho que amanhã vão lançar a gente. Os leões vão nos devorar. Eles tinham um problema grave, não tinha, irmãos? Não tinha? Mas a gente sabe que a oração, a tradição histórica mostra isso. A oração de muitos, que eles inclusive foram ensinados a fazer, é que eles fossem fiéis até a morte. Nem o livramento, muitos nem pediam. O Senhor, que eu possa testemunhar. Quero testemunhar. Minha vida está esvaindo, está indo embora. Agora, hoje a gente tem tudo, a vida está muito melhor. Hoje a gente tem antibiótico, tem remédio, né? Tem sabonete, tem grades nas nossas casas, tem alarme, temos os bens, está tudo bem, tem tanta coisa. Mas a gente nunca está feliz. Porque o sistema que a gente nasceu, como eu disse, ele nos faz infelizes. Por isso que a proposta do amor de Deus é nos tirar desse sistema. Você precisa entender isso e carregar isso para a tua semana. Pastor, é isso mesmo? Eu vou viver numa caverna com um ermitão, vou te acompanhar? Não é isso, eu não vou viver na floresta. Pelo menos não é essa palavra que Deus tem me falado até agora. Se um dia ele me falar, irmãos, Deus falou comigo, eu estou indo viver na floresta, vou viver como... Não é isso. Mas se você entender que ele te tirou do sistema, ele está falando assim, ó, o sistema, você vai usar ele. Porque ele fala isso em João 17, não fala? A oração sacerdotal. Sim? Sim? Ele fala assim, Pai, eu não peço que você os tires do sistema. Não vai ter livramento agora. Porque se a gente pudesse, não seria bom ir para o céu agora? Alguns de vocês não querem ficar mais um tempinho. Mas assim, eu levaria toda a minha família e falaria, ó, Jesus vai vir buscar a gente, vamos para o céu, vamos. Show! Estamos no paraíso, glória a Deus. Acabou os problemas, acabou, meu Deus. E o carnê que eu deixei lá do carro, tá tudo bem, alguém assume lá. Mas nem o meu nome ele consegue sujar mais agora, né? Que é um CPF cancelado para o sistema. Mas é uma vida que nasceu para Deus. Essa que é a ideia de Deus. Ele nos tirou, Jesus ele fala, não peço que os tires desse sistema, mas que os livres do mal. E o que é livramento do mal? É a gente entender, talvez você fale, livramentos para a vida. Não, tudo bem, Deus não vai nos usar muito. Mas o principal livramento do mal foi o livramento do inferno. Que ele já nos livrou. Você está entendendo isso? Então a gente nasceu. E agora a gente está diante dele. E eu peço a você, entenda que a sua maior preciosidade é Jesus. Tudo que você precisa é Jesus. Alguns de vocês eu não vou ver à noite, talvez eu veja. Mas que a sua semana seja, você comece a perceber assim que a tua semana, ela é o quê? Ela é cheia de desafios, cheia de questões. Mas a gente tem que lembrar assim, a gente sair e falar, Senhor, o que me importa é a tua vida em mim. Que eu possa testemunhar, que eu possa levar o seu amor onde eu estiver. Que eu possa ser luz e sal para as pessoas. Mas eu já estou suprido. Talvez até uma oração diferente, falar assim, obrigado, o Senhor já me deu todas as coisas, não tem necessidade de eu pedir de novo. O Senhor me dá o suprimento, o Senhor vai me dar. O Senhor já preparou a minha cama, a minha comida, o meu banho, está tudo preparado. Eu estou feliz. Então, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E o verso 6, ele diz assim, este é aquele que veio por meio da água e
Leiam lá, água e sangue. Guarde isso aí. Esse é aquele que veio por meio da água e sangue. Quem? Jesus Cristo. Aí diz assim, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Glória a Deus. Eu quero mostrar aqui para você, para a gente começar a pensar aqui em terminar. Quando ele fala de um testemunho, nesse trecho ele fala justamente o testemunho de Deus sobre o Filho. Porque quando a gente fala da água e do sangue, a gente tem que lembrar, a água, irmãos, é um símbolo de lavagem, de purificação. Tá bom? É um símbolo de lavagem, de purificação. Já o sangue ele representa o quê? Representa a vida. Sangue é vida. Tem um texto muito interessante, eu não vou ler agora para não incumpridar demais o que a gente está falando aqui, mas lá em Levíticos, fala justamente que o sangue, a vida da carne está no sangue. Por isso que existe uma instrução para a gente não comer sangue. E ele fala justamente sobre quando você matar um animal para comer, né, você deixar o sangue escorrer sobre a terra. Porque o sangue é vida. E depois ele fala, cobre com o pó. É um respeito, porque o sangue trouxe a vida para a carne. Quem está entendendo? E é um princípio que eu acredito que os cristãos deveriam seguir. Me perdoem os irmãos que gostam de chouriço brasileiro, não o argentino, porque o argentino é carne mesmo. Mas o chouriço brasileiro é sangue cozido. Me desculpem os irmãos que gostam de galinha de cabidela, onde a galinha é cozida no sangue. Porque no sangue está a vida. Por isso que quando se mata até um animal, não é? Por respeito a ele, não deve destroncar o pescocinho da galinha, mas deve cortar. Quem não tem estômago para isso, não faça. Mas se um dia eu for para a roça, eu vou fazer isso. E você não vai ficar escandalizado comigo, pastor assassino agora, assassino de galinha e galo. Não. Deixa o sangue escorrer na terra. Agradece a Deus. Cobre o sangue com o pó, a terra, respeito. Não come sangue. O animal que a gente come, as carnes que a gente come, eles têm um tratamento. É um tratamento onde se escorre o sangue. Então deve ser dessa forma. Por isso que o sangue que está falando aqui, água e sangue. A água é a purificação e o sangue é vida. Então, naquele ato de maldade, né, vamos dizer assim, aquele ato de maldade, o que eu li no primeiro texto, o soldado, eles quebram as pernas dos ladrões, mas em Jesus eles, achando que ele estava morto, viram que estava morto, porque ele tinha entregado ali, o que eles fazem? Eles furam o lado dele. Por que ele fez aquilo? Garantir que morra, né? E quando você faz um furo do lado, a ideia é acertar ou o pulmão ou o coração. Era como um golpe certeiro de misericórdia. Então, olha o que diz. Perfuraram o lado de Jesus. Zacarias, põe aí em Zacarias capítulo 12, verso 10. Zacarias 12, verso 10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ele está falando sobre a casa de Davi, Israel, não é? Chorou amargamente pela morte, por quem transpassaram, por quem fizeram a maldade. Então, o sangue, ele representa o quê? A expiação judicial pelos pecados. Quando perfurou Jesus, água e sangue, significa o sangue escorreu, o sangue vai escorrer. Aquele era um símbolo de um sangue que viria para a humanidade. Eu acredito que aquele homem que perfurou o lado de Jesus, ele foi respingado pelo sangue de Jesus, porque deve ter saído um jato de sangue e água. E o sangue, como eu disse, representa a expiação pelos pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. Oi? Amém. Não, tranquilo, eu pensei que tinha falado um glória a Deus aí, não tem problema.
Hebreus 9, 22, o que diz aí, Dani Marcos? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Aí ele diz um princípio: e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então presta atenção aqui. 3 dão testemunho, porque João fala sobre isso. Eu vou ler aqui mais um pouquinho. Há 3 que dão o testemunho: a água, o Espírito, a água e o sangue. E o sangue, e os 3 são unânimes. Eu falei que quando Jesus foi perfurado, água e sangue saiu de Jesus. Então você precisa ver algo aqui muito, muito interessante e poderoso. Volta lá para 1 João capítulo 5. Verso 9. 1 João capítulo 5, verso 9. Nós estamos quase terminando. Repare aí, ó. Nós aceitamos, vamos ler aqui na versão RA. Se admitimos, eu vou ler, tá bom, até o verso 12. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. As pessoas gostam de usar esse texto, né, para falar assim, para as coisas, para elas receberem coisas, mas aqui está falando de salvação. A gente não pode mencionar, está falando do sangue, da remissão. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deixa nesse versículo: e esta vida está no seu Filho. Este é o maior testemunho da boca de Deus a respeito de Jesus. Porque as pessoas falam assim: eu amo a Deus, amo. Não. Quem é o seu Deus? O seu Deus tem que ser Jesus. Você entende? Porque não há salvação em nenhum outro a não ser pelo nome de Jesus. E Deus deixa muito claro: se você só fala em Deus, em mim, você não entende o Filho, você não está dando testemunho, você não entende. E eu deixei bem claro: o testemunho de Deus é este. Quem nos deu a vida eterna foi Deus. Mas como que ele fez? Essa vida está no Filho. Por isso que ele é tudo para nós, tudo para aqueles que ainda não têm. Veja o verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem coragem para falar isso para as pessoas? Tem coragem? A água te lavou. A água, aquela figura do sangue explodindo do lado de Jesus, a água te lavou. E a Bíblia diz assim que a palavra tem nos lavado todos os dias. E a palavra lava você todos os dias, amém? Todas as vezes que você se conforma é tomar a forma da palavra. É andar no princípio de Deus, consertar a sua rota. Toda vez que você entra na vontade de Deus, sabe o que vai acontecendo? Você está sendo lavado. Por isso que Jesus, a água de Jesus é chamado o verbo da vida. A própria palavra de Deus. Então, quando você dá honra à palavra, você está sendo lavado. E por que nós somos lavados? Porque o sangue, que também veio com a água, já nos purificou um dia. O sangue nos fez justos diante de Deus. Ele está colocado como aquele que purifica e aquele que te lava todos os dias. Por que ele tem que te lavar todos os dias? Porque ainda estamos nesse mundo. A Bíblia diz assim que aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue, eles não precisam que o corpo todo seja lavado, somente os pés. É mais ou menos assim, a gente ainda está em contato com esse mundo. Você entende a figura? Você entende a figura? Então a gente está como que sendo lavado só a parte que necessita. Então todos os dias a palavra nos conforma. Então quando você lê a palavra e você vê a correção de Deus, você fala: amém, Senhor Jesus. Que palavra, eu vou me corrigir nisso.
Aí Deus olha lá do céu, outro filho que eu me comprazo. Outro filho que eu tenho prazer. Filhos e filhas que me dão prazer, que são conformados à palavra. Amém, amém. A Bíblia diz que a raiz do pecado foi arrancada de nós. A gente não é mais pecador, mas a gente erra. Sim. Seria uma bobagem eu falar que eu não erro. Seria uma bobagem quando você não pensa mal de alguém, quando você julga mal alguém, ou quando você perde a paciência. Mas nós precisamos entender assim, todos os dias, me conformando à palavra, todos os dias, humildemente me dobrando à vontade de Deus. O que vai acontecendo? Ele vai me transformando cada dia, até que eu seja um varão perfeito. E a perfeição nós só vamos alcançar na glória, quando formos arrebatados. Por isso que a gente precisa começar a pensar mais nessa redenção, porque é maravilhosa. A redenção tem que nos alegrar, irmãos. A redenção, quando a gente falar do sangue de Jesus, a gente não ficar com nojo. Como assim, lavado pelo sangue, que coisa nojenta? O sangue de Jesus me lavou. A gente precisa resgatar até algumas canções que falam sobre redenção do sangue. O sangue de Jesus me lavou. Aleluia. Por isso que a gente cantou aqui, os meninos vão cantar de novo essa música, o Cordeiro e o Leão. Olha, quando a gente fala do Cordeiro e o Leão, fala do ministério terreno de Jesus, não fala? Porque o Cordeiro, ele foi o que? A tipificação do sangue perfeito que viria. Porque você sabe já dessa história, mas na velha aliança o Cordeirinho tinha que ser perfeito, branquinho, sem nenhuma perna torta, nem uma boquinha torta. Não, tinha que ser perfeito. Tinha que ser, até o balido do cordeirinho tinha que ser perfeito. Não podia ser, não, tinha que ser perfeitas, né? Mais ou menos. Né? Tinha que ser o cordeiro perfeito. Por quê? Vamos criar ele? Não. Sacrifica. A figura é o sangue. É o sangue. Agora, Jesus, como eu disse, João Batista, na última pregação, na quinta-feira, eu acho que eu falei sobre isso. João Batista, quando ele viu, né, pastor Beto? Quando ele viu Jesus, ele estava assim batizando uma pessoa. Eu estava lá, eu vi. João Batista estava batizando uma pessoa. Quando ele viu Jesus, ele larga a pessoa assim. A pessoa, ele escorre para lá no fogo. Aí ele olha assim, ele vê alguém chegando e fala, eis o Cordeiro de Deus. Jesus estava descendo a colina assim, aquele que tira o pecado do mundo. A figura do ministério de Jesus é maravilhosa, porque o Cordeiro, que seria um Cordeiro para sempre. Um Cordeiro que derramaria o sangue para sempre. E quando a gente entende que a gente está em Cristo por causa do sangue do Cordeiro, e a gente não é mais pecador, mas mesmo que a gente peque, mesmo que a gente erre, as nossas imperfeições e defeitos, a gente é lavado pela água, não mais pelo sangue. Porque o sangue já te lavou uma vez. E ele já purificou os teus pecados. Agora João, ele olha e ele fala, eis o Cordeiro. Ele vê o ministério de Jesus, o Cordeiro. Mas a canção que a gente cantou é muito legal porque ela fala do Cordeiro e fala também do leão. É o leão. É outro ministério, só que já fala do ministério futuro. Tudo bem que fala do leão da tribo de Judá, que é verdade, mas é o Jesus que a igreja precisa conhecer também. Não é só um Jesus cordeirinho. Sou um cordeirinho de Jesus. Não é o cordeirinho. É o leão que vai vir com rugido, com grande glória, com autoridade. Inclusive punir severamente os pecadores. É o cordeiro e o leão. E quando nós estamos terminando, e quando a gente percebe essa obra da redenção, a gente tem que ficar muito feliz. Muito feliz. Eu posso te dar um exemplo para a gente terminar? Um exemplo da obra da redenção. Um certo homem tinha uma casa. E era uma casa lindíssima. Casa boa, com vários cômodos. E ele disse assim, essa casa é minha, só que eu quero alugar. Ele alugou essa casa, ele colocou um inquilino lá.
E o inquilino, junto com os seus, entraram naquela casa, falaram: uau, que casa boa, você vai alugar para nós? Proprietário: vou. Podem usar, pode fazer bom uso. E aquele inquilino e os seus começaram a usar aquela casa. Mas só que depois de um curto espaço de tempo, o proprietário, o dono, ficou sabendo que aquela casa estava judiada. Estava toda arrebentada, estava com vazamento, estava com piso solto. Tinha manchas na parede, eles não pintavam, não limpavam a casa. Tinha canos entupidos, era uma lástima. E quando o proprietário soube disso, ele se entristeceu, porque ele entregou a casa funcionando. Ele entregou a casa boa para o inquilino morar. Mas quando o proprietário soube disso, ele fala assim: não vai ter jeito. Ele tirou o inquilino da casa. Só que ele teve que reformar a casa todinha. E ele reformou a casa. Só que ele reformou e arrumou nas mesmas condições que ele tinha deixado. Quando você entende a redenção, nós éramos uma casa maravilhosa. Porque a Bíblia fala que a gente foi criado em perfeição, em glória, com a glória de Deus. Mas a gente deixou entrar um inquilino estranho. O pecado entrou e bagunçou tudo. Então, em algum momento da história, o que Deus fez? Ele precisou expulsar esse inquilino mau. Dizendo assim: eu preciso agora reformar a casa. Mas sabe o que ele faz? Repare, não terminei o exemplo ainda. Sabe o que o dono faz da casa? Ele diz assim: ó, eu reformei a casa. Só que agora eu vou ter que colocar um inquilino muito bom para morar aí. Porque se colocar um inquilino muito bom para morar aí, ela nunca mais vai ser destruída. E quando a obra da cruz é completa, ele nos dá o seu Filho, e junto com o seu Filho, o Espírito Santo, que agora está como inquilino também dessa casa. E por isso que essa casa não pode ser a casa de Deus, o templo de Deus. A parte física, ela tem a sua história, mas a gente não pode ser mais destruído, nós somos eternos. E quando esse templo cessar, você vai se encontrar com Deus. Se nós entendermos, meus irmãos, venham que nós vamos cantar o Cordeiro e o Leão. Se nós entendermos o que ele fez na nossa vida, eu quero só fazer um resumo aqui daquilo que a gente falou. Esse texto de 1 João, capítulo 5, então ele vai falar da relação entre o amor de Deus. Quem já foi alcançado pelo amor de Deus aqui, faz um sinal para eu ver. Glória a Deus. Quem já foi alcançado pelo amor de Deus precisa necessariamente amar o seu irmão. E precisa necessariamente agora obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? E quanto às provas da nossa fé aqui, Senhor, Pastor Paulo, o que nós vamos fazer? Deus já nos deu a fé. A Bíblia nos propõe o combate da fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Se a gente precisar vencer, se a gente entender que a gente é vencedor, a gente precisa usar a nossa fé. A única arma capaz de vencer o mundo, meus irmãos, é a nossa fé. Fé nas coisas, na prosperidade, na cura? Não. Fé no Senhor Jesus. E Ele nos dará com Ele tudo o que a gente precisa. O Espírito Santo, Ele dá o testemunho de que essa fé é eficaz através das Escrituras. A nossa fé, irmãos, é eficaz. Começa a fazer um solinho da introdução, porque quando eu fizer assim, aí vocês entram. Igual o Jô Soares. Pode parar o som, isso. Começa a fazer o solinho devagarinho assim, para o ministro já perceber o tom. Isso, bateria, espera aí, senão você me quebra, Will. Ô, Will, espera aí. O Espírito Santo, ele dá testemunho do quê? De que a nossa fé é eficaz. Você pode confiar na fé que você tem. Essa que é a ideia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, irmãos.
Eu vou falar de novo pro louvor aqui, que eles não estavam preparados. Vocês viram? Esse cara tudo com cara de paisagem, né? Jesus ressuscitou, irmãos. Aleluia! Não, eu queria uma coisa maior. Agora você pode fazer barulho. Jesus ressuscitou, louvor. Ah, mais ou menos. Todas as outras fés existentes não tiveram um líder que ressuscitou. A nossa única fé tem que ser em Jesus. Aleluia! Porque ele morreu, como eu disse no começo, ele entregou a sua vida e ele falou assim: eu tenho o poder de reavê-la. Aleluia! E agora ele faz de nós o quê? Iguais a ele. Amém. Vivificados. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso e você precisa se alegrar com isso. Peça ao Espírito Santo para te explicar. Eu posso te falar sobre isso. Você pode marcar um horário que eu falo com você. Mas isso precisa alegrar o teu coração. Eu não quero forçar nada na sua vida. Mas esse tem que ser o motivo da nossa alegria. Jesus e tudo que Ele fez. Começa a fazer a introduçãozinha assim na guitarrinha. Faz um som profético. Isso, me ajuda. Isso. Aí você faz aquela caminha. Pode fazer. Isso, show, coisa linda. Você também. Isso, glória a Deus. Aí as meninas do louvor fazem. Faz aí, faz um negócio aí. O baixo espera e a bateria espera. Senão. Por isso que a gente em comunhão com Deus, entendendo o que Ele já fez por mim e por você, a gente pode vencer qualquer coisa, irmãos. Amém, glória a Deus. Pode vencer qualquer coisa. Aleluia. E por mais que as coisas não andem bem, e se tudo na visão do sistema der errado, a gente tem uma fé viva que nos garante, né, a entrada no céu. A entrada no céu é a prova de que tudo deu certo. Tudo deu certo. Eu vou encerrar, tenho que parar de falar. João encerra. Ele encerra, né, esse livro. Esse capítulo, 1 João, capítulo 5, ele fala sobre a questão do pecado. E a gente, como já fomos tratados, né? O sangue nos lavou de ser, presta atenção, só para a gente terminar. O sangue nos lavou de sermos pecadores. Entendeu? Esse entendimento é muito abençoado. Entender sobre justificação é muito bom. É uma coisa... Eu digo, você está num lugar que é um privilégio a gente falar sobre justificação. Você foi justificado. Agora, as suas imperfeições e as suas escorregadas, as suas falhas, se você cair em alguma situação, a palavra vai te lavar. A água e o sangue vai lavar. Que você seja abençoado. Que nessa manhã você possa entender e se apaixonar pela obra da salvação. E cada vez mais isso encher o seu coração. Amém, queridos? Seja abençoado na prática da palavra. Vamos cantar o Cordeiro e o Leão. Prática da palavra, bom domingo a todos, em nome de Jesus. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!